Gente, prepara o teu coração aí rapidinho para a palavra de Deus. Como eu disse agora mesmo, um pouco tempo atrás, a gente vai estar começando a introduzir hoje uma série de mensagens. Essas séries de mensagens, elas têm sempre um objetivo maior. O objetivo é construir o entendimento, à medida que você vai vindo às quartas-feiras, de algo poderoso que a gente quer instruir. E essa nova série, ela se chamará Caminhos para a Maturidade. A gente vai falar 7 quartas-feiras sobre maturidade. E aí, irmão, pensa numa coisa comigo. Falar de maturidade é um assunto de maduro. Então, isso nos dá uma ideia de que essas 7 quartas-feiras serão quartas-feiras onde nós seremos confrontados a respeito da nossa maturidade. Tá? O tema principal é esse. Você vai ser desafiado nessas próximas 7 semanas, 7 quartas-feiras, a viver os maiores desafios da vida cristã, que é o estímulo ao crescimento. Ou você vive uma maturidade radical, de um crescimento absurdo na sua vida, ou você vai estar aprisionado em armadilhas que te impedem a crescer. Que o crescimento não é automático. O crescimento, ele é uma decisão que nós tomamos e que existe resistência. Ninguém cresce sem resistência, né? É o famoso no pain, no gain. Não tem crescimento, não tem ganho sem dor. Não tem como. Não tem crescimento sem dor. Você vai para a academia, você vai fazer algum exercício físico, não tem como você ter algum tipo de crescimento, desenvolvimento, sem ter dores. Maturidade não é diferente. A gente, para crescer, a gente passa por algumas questões que nos fazem crescer. E crescer em comunidade, por exemplo, é um grande desafio. Porque aqui nesse lugar, já vou falar de nós mesmo, ou em outra comunidade onde as relações são genuínas, por exemplo, em casa, famílias, casamento, todo lugar onde existe um tipo de relacionamento genuíno, aqui na igreja geralmente nós também criamos relacionamentos genuínos. Esses lugares são ambientes potenciais de crescimento. Potenciais de crescimento. Você se coloca num lugar, dentro de uma igreja, você se coloca num lugar de um potencial crescimento. Como assim, pastor? Porque em lugares onde nós temos relações genuínas, o que acontece com a gente? A gente se doa muito. A gente permite acessar o coração. Então a gente aprende muito um com o outro, mas o que acontece? Nesses maiores ambientes onde a gente cresce, tem um potencial de crescer muito grande, é o lugar também que tem o maior potencial de ferir a gente. Porque, sinceramente, você não liga a ser ferido para quem você não liga. Ninguém que você não liga te fere. Por quê? Se tu não liga, não te fere. Agora, quem é que vai ferir você? Quem é que vai gerar dor em você? É gente que você importa. É gente que você ama. Então, nesses lugares, como a igreja, como a sua família, seu casamento, são lugares que a gente tem um potencial imenso de crescer. Mas também é um lugar que nós temos um potencial imenso de nos ferir. E a questão toda que a gente vai trabalhar nessas 7 semanas é você aprender a fugir das armadilhas que te impedem de crescer, que vai impedir você de crescer. Você consegue pensar, não a geração Coca-Cola não, galera um pouquinho mais velha, da minha idade, assim, de 40 para baixo. Você lembra como é que era a nossa infância, né? Que não tinha tanto prédio assim, era muito terreno baldio, e a gente caçava alguns animais, passarinhos, ou então
lagartos, falando de mim, né? Algumas coisas assim. Por quê? Você não tinha celular, filho, você não tinha videogame, você não tinha nada, você só tinha ou a bola ou você vai inventar coisa. E uma das coisas que a gente fazia era caçar, né? Eu nunca gostei de prender passarinho em gaiola, nunca. Sempre achei que passarinho foi feito para voar, então nunca quis. Mas eu tinha um prazer de capturar e depois soltar, né? De repente dá um susto. Aí, como é que a gente faz isso quando a gente era criança? Você armava as armadilhas para pegar as animais. E quais são as duas coisas principais para você ter um bom sucesso numa armadilha? Primeiro, você tem que esconder, né? A gente forrava ela de folha para não ser perceptível, né? Você tem que esconder, porque se ficar muito aparente, né, até o animal entende que tem uma coisa errada nesse lugar. Então a gente tem que esconder a armadilha e colocar alguma coisa para atrair na armadilha. É a isca. Alguma coisa tem que me chamar a atenção para ir até lá, e esse lugar para onde eu vou também tem que estar disfarçado para que eu não perceba. Essas eram as duas principais lições para você ter um sucesso para capturar um animal. E eu entendo que Satanás, que conhece o homem desde a criação, ele usa muito bem essas duas estratégias para criar armadilhas para que você seja pego. No ambiente onde tem um potencial crescimento na sua vida, um lugar que vai te romper e te fazer chegar numa maturidade poderosa, cara, o diabo sabe que você, como homem e mulher madura, você vai fazer um grande estrago no mundo espiritual em relação ao que você vai testemunhar para a glória de Deus e o que você vai destruir as fortalezas do inferno. E o diabo, sabendo disso, ele vai criar nesses ambientes de potencial crescimento armadilhas para que você não cresça. E essas armadilhas para você não crescer geralmente estão disfarçadas para que você não perceba e com uma isca para você cair. Então, em ambiente como igreja, tem armadilha. Em ambiente de família, tem armadilha. Em ambiente de casamento, tem armadilha. Em ambiente onde tem relação genuína, tem armadilha que Satanás coloca para você cair. Então, diante disso, você precisa saber quais são essas armadilhas e saber quais são essas iscas que Satanás coloca para você cair. Se você cair nelas, você tem uma grande chance de não crescer e permanecer prisioneiro. Então, nesse ambiente, ele vai agir com armadilhas para que você seja traído e aprisionar você, ao invés de você ter um crescimento poderoso. E muitas pessoas dentro de um ambiente familiar, de casamento, de igreja, vivem em prisões. Você está aqui livre, mas preso. E a gente vai falar essas quartas-feiras sobre as prisões que existem e que você pode vencer cada uma delas e não ficar aprisionado delas. Vou utilizar um exemplo apenas para a gente entrar no texto bíblico. O exemplo que eu posso usar para você de uma grande armadilha que o diabo gosta no nosso meio: a ofensa. A ofensa. Como eu falei para você, se alguém que você não liga, que você não conhece, que não tem muito sentido para você, te ofender, você nem liga. Agora, pede para uma pessoa que tem uma relação contigo te ofender. Isso vai gerar dor. E a ofensa, nenhum de nós está livre dela. Nenhum de nós. Mas a ofensa é um atrativo de Satanás para você. É um atrativo. É capaz de atrair. Não porque a ofensa é boa. Não é por isso. Mas porque a ofensa desperta em mim e desperta em nós sentimentos duradouros. Porque quem está ofendido, pensa bem, quando você é ofendido por alguém, o que você sente? Raiva.
dor, ódio, ciúme, ressentimento, mágoa. Isso tudo vai desencadear algumas consequências, como, por exemplo, brigas, divisões, quebras de relacionamento. Ou não tem isso dentro da igreja? Ou tem pessoas aqui dentro que você falava e não fala mais? Por que você não fala mais? Porque você está preso. Por que tem pessoas que você passa hoje viram cara para você, ou você vira cara para ela? Porque você está preso. Você caiu na armadilha e está lá, livre aqui dentro, mas preso. Não vai crescer. Por quê? Porque enquanto você não sai dessa armadilha, você não cresce. Isso é uma armadilha de Satanás, que gera esses sentimentos. E aí, isso acontece hoje, dentro da nossa casa, ou não tem nora falando mal de sogra, ou não tem irmão falando mal de irmão, pai falando mal de filho, filho falando mal de pai. Claro que existe. E por que, pastor, que ela se torna uma armadilha para nós? Porque uma pessoa que está ofendida, ela fica cega, concentrada em si mesma. Quando eu estou ofendido, eu não penso em nada mais do que o que fizeram comigo. Porque você me ofendeu, eu fico concentrando a minha vida, o meu olhar, o meu pensamento somente nisso. Cara, que ódio de você. Porque você me ofendeu. Me senti ofendida, me senti ofendido. A partir desse momento você não tem olhos mais para nada que não seja você. É a sua dor que importa, é o que fizeram com você. Você vai começar a ter um papel de vítima de quem foi ofendido. E ali você caiu na armadilha e está preso. Então, não adianta. É inevitável isso. Como assim, pastor? Porque quem quer ser ofendido? Ninguém, gente. Alguém que fala assim, não, eu amo ser ofendido, adoro. Ninguém quer ser ofendido. Mas isso é impossível de acontecer, de você não ser ofendido. Quem diz isso? A palavra de Deus. É onde a gente vai ler hoje. No Evangelho de Lucas, no capítulo 17, do verso 1 até o verso 10. Nesse texto, Jesus vai deixar muito claro para nós que é inevitável. É inevitável você não se ofender dentro da igreja. É inevitável você não se ofender dentro de casa. É inevitável você não se ofender dentro do casamento. É inevitável. É inevitável. Isso vai acontecer com todo mundo, comigo e com você. E aí que nós precisamos entender que quando nós estamos num caminho de maturidade, como nós vamos reagir a isso faz toda a diferença. Faz muita diferença. Lucas capítulo 17, versículo do 1 ao 10, vai dizer assim, ó. Eu estou no Lucas 7, é 17, espera aí. Pronto. Diz assim, ó. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Olha bem, Jesus está falando, é inevitável. É inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Então, dentro desses ambientes, você vai tropeçar. Ou pelo menos vai ter coisas que vão te levar a tropeçar. Se você vai tropeçar é outra história. Mas que vai ter coisas que vai fazer você tropeçar, vai. É inevitável. É inevitável, não dá. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada ao mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o.
E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes ao dia, e 7 vezes você voltar a perdoar, a dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo, depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Forte, hein? Esse texto. Mas vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho nesse texto, para que a gente possa ver o que esse texto pode nos dizer. Como eu havia dito, em ambiente de potencial crescimento, ainda onde há ofensa, por exemplo, dei o exemplo da ofensa, é uma das armadilhas, muitas pessoas são incapazes de atuar de forma adequada no teu chamado. Deus te chamou para o ministério, Deus te chamou com talento. Muitas pessoas não conseguem ter a liberdade de exercer o seu chamado, o seu dom, o seu potencial, por causa das feridas, das dores que as ofensas geraram. Você quer matar alguém de muito dom e habilidade dentro da igreja? Você quer matar alguém que é tem um dom na sua casa? Ofende. Muitas pessoas deixaram de fazer o que sabem, deixam de dar talvez uma grande contribuição no reino, porque um dia fizeram e foram feridos, e porque foram feridos não conseguem mais entregar o que são, porque já nem sabe mais quem são, porque o que são hoje são apenas reflexões de uma dor intensa que tem de alguém um dia foi ofendido. Isso é terrível, é terrível. Estão incapacitados e impedidos de cumprir o seu chamado com potencial. Ou seja, tudo que Deus tem para você pode ser enterrado porque um dia você se sentiu ofendido. Você era um bom líder de célula. No dia que alguém falou assim, a tua célula é uma porcaria, você fechou sua célula. Você pode ser uma pessoa que se doou para alguém, e esse alguém, você não supriu a expectativa desse alguém, e aí essa pessoa falou, não, eu vou mudar de discipulador, porque não gosto não, do jeito que você me trata não, vou para o outro. Aí você se sentiu ofendido só porque você se sentiu rejeitado, e acabou, você não quer mais discipular ninguém, acha que esse negócio não funciona. É uma grande ingratidão. Ou até mesmo alguém foi ingrato a você, porque no dia da angústia você socorreu, e na hora de comer o churrasco chamou o outro. Grande ingratidão. Me senti ofendido, não faço mais. Pode perceber, a maioria das pessoas que são ofendidas vão falar assim, pastor, estou saindo. Ou seja, estou saindo do Kids, estou saindo do louvor, estou saindo da escola bíblica, estou saindo da liderança de célula, pune o reino, porque eu não consigo tratar da minha ferida da ofensa. Mas por que isso acontece? Porque num ambiente desse nós somos convocados a fazermos alianças com pessoas. Nós fazemos aliança com as pessoas com as quais nós convivemos. Você convive com o líder de célula. O líder de célula é como um pai para você, a líder de célula é como uma mãe para você, é uma pessoa que você se entrega. Você faz isso com o seu discipulador, com a sua discipuladora.
você confia, você fala das suas fraquezas, você é vulnerável a essas pessoas. Pode ser o pastor, pode ser o pregador, pode ser o líder, pode ser quem for. São essas pessoas que a gente cria aliança, que se um dia essas pessoas nos ofenderem, acabou. 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 Porque é gente que você gosta, que você ama, que você tem orgulho de ter amizade. É gente que você gosta de caminhar do lado. Pessoas que são pessoas que têm sentido na nossa vida, acrescentam na nossa vida. A gente entrega a vida para essas pessoas, para caminhar junto. Então, quando vem alguma ferida, dói. Dói demais. No Salmo 55, versículo 12 ao 14, o salmista fala assim, se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa do Senhor. Logo você, no inimigo eu suportaria, de um estranho, de um desconhecido, como ele faz, se fosse um inimigo, um adversário, eu conseguiria suportar, mas cara, de você, que eu partilhava com você a comunhão de ir para a igreja junto, você, meu companheiro, meu parceiro, minha parceira, minha companheira, minha irmã em Cristo, meu irmão, se fosse um estranho, eu suportava, mas dessa pessoa dói. Dessa pessoa dói. Exatamente. Mais forte é a dor das ofensas das pessoas mais próximas. Mais forte. Em consequência, também maior o aprisionamento. Muitas pessoas ficam aprisionadas. Somente aqueles com quem você se importa é que tem a capacidade de ferir você. Porque se for uma pessoa que você não se importa, ela não te fere. Agora, quem fere a gente é quem importa pra gente. E aí tu está num ambiente onde você se importa com as pessoas. Na sua casa, você se importa com as pessoas. De repente, no seu trabalho, numa relação menor ali, você se importa. Na sua célula, você se importa. Então, esses lugares onde nós somos sensíveis e levados a ter uma relações que importa, esses lugares também são os lugares de maior potencial de crescimento, mas também é um lugar com muito potencial de nos ferir. E aí, a culpa é de quem? É de quem ofende? É, mas e quem fica ofendido? O texto que a gente leu diz, você também tem culpa. Você é culpado. Porque você não tem direito de se sentir ofendido. Porque você já sabe que isso vai acontecer. E quando você sabe que isso vai acontecer, você está disposto a obedecer o que Jesus falou. Não sei quando, mas vai acontecer. É inevitável. É inevitável que pessoas façam a gente tropeçar. Só que Jesus está falando, você não precisa tropeçar. Jesus deixou muito claro que é impossível viver nesse mundo sem ser ofendido. Não dá. Não dá. Só que, no entanto, a maioria de nós, crentes, ficamos chocados, perplexos, surpresos quando isso acontece com a gente. A gente fica, não é possível, dentro da igreja, na minha família, no meu casamento. A gente fica surpreso. E a gente acha que nós somos os únicos injustiçados. Nós somos os únicos que foram feridos. E essa reação nos deixa vulneráveis numa raiz de amargura. A gente fica preso. Então a gente tem que estar preparado e armado para essas ofensas.
Porque essa reação que a gente vai ter às ofensas é que vai determinar o seu futuro de crescimento. Você só vai crescer se você souber reagir ao que vem contra você. Porque Jesus está falando, é inevitável que pessoas façam você tropeçar. Mas você pode reagir da maneira certa, não permitindo que a ofensa faça morada em você. Porque a reação de quem está ofendido é tão danosa de quanto quem ofende. Porque uma pessoa ferida, o que ela faz com os outros, gente? Ela fere. Uma pessoa ofendida, ela está cheia de dor, de mágoa, de ódio, de rancor, ressentimento. Uma pessoa com esses sentimentos, o que ela faz? Joga tudo para o alto. E quando aqui fala assim, ó, ai daquele que vem o escândalo, ai da pessoa por meio de quem elas aconteçam. Aqui está falando de tropeço, de repente na tua versão está falando de escândalo. A palavra escândalo realmente vem do grego escândalon, é isso mesmo, que se refere exatamente àquela iscazinha que fica escondida na armadilha, é o queijo na ratoeira. É isso. Ai daquele que bota o queijo na ratoeira. Ai daquele que faz o outro tropeçar. Consequentemente, essa palavra significa colocar uma armadilha no caminho de alguém. Então, nesses ambientes de relacionamento, vão colocar armadilha em você. Mas quando eu digo vão, não é a pessoa não, é Satanás que bota a armadilha. E a ofensa é uma das principais armadilhas usadas pelo diabo para levar as pessoas cativas, as pessoas para a prisão. E o texto que a gente leu mostra que quem leva a tropeçar é quem ofende. Mas quem também é ofendido não entra na ordenança que Jesus dá aqui, que é: se teu irmão pecar contra ti, perdoa. Se ele fez você tropeçar, tropecei, miserável. O que Jesus fala? Perdoa. Mas não tem jeito de me sentir com ódio ou raiva, não. A ordem que Jesus dá para a gente é: se pecar contra você, se fizer perdoar, se te fizer pecar, tropeçar, perdoa ele. Porque o que lhe faz o escândalo, o que lhe fez tropeçar, foi exatamente a armadilha. Ele traz uma ofensa para você, ela traz uma ofensa para você, você come da ofensa. Quando você come da ofensa, você não pratica a ordenança de Jesus de se teu irmão fizer você tropeçar, se ele pecar, se ele te der o queijo da ratoeira para você comer, perdoa ele. Perdoa ele. Porque daquele que vem um escândalo, é melhor amarrar uma corda com uma pedra de moinho e jogar no mar. Porque você está fazendo o outro pecar. Então aquele que me ofendeu está me fazendo pecar. Mas se eu peco, assumindo a ofensa, o que eu vou fazer? Vou também, dentro dessa prisão, fazer com que o outro peque. A corda também está no meu pescoço e me lança também. Então, o ofendido e o ofensor vai estar no mesmo caminho. Se o ofensor tornar-se se o ofendido tornar-se a partir de agora um ofensor, porque está cheio de sentimento ruim dentro de si. O texto deixa bem claro da nossa responsabilidade na gente não reagir às armadilhas lançadas contra nós. Que não seja o perdão. Ele está dizendo, se o irmão pecar, é isso que é colocado. Ele coloca como um dever. E esse dever de perdoar não te faz um super crente. Ele fala, você é apenas um servo que faz o que deve. Não se sinta grandão, não se sinta um super crente, isso é apenas um dever nosso.
É um dever que todo crente tem de não levar a ofensa para si. Ah, pastor, mas eu não posso doer? Dói, porque Jesus sentiu a dor da traição. Quem não se sente, não dói como trai? Dói. Mas quem fala, o que você faz com essa dor? Perdoa. Perdoa. E esse é o dever. Esse é um processo de maturidade. Esse é um processo de crescimento. Agora, diga uma coisa. Quem já viveu isso aqui na igreja, na família, no casamento? Não é difícil, irmão? É muito difícil. É muito difícil perdoar. Mas pergunta para quem venceu perdoando se não é libertador. É libertador. É libertador. É libertador. Isso é colocado como um dever para nós. Faz parte do serviço da vida cristã. E aqueles que se envolvem em discussões vão cair na tentação. O apóstolo Paulo, ele fala isso para Timóteo. Ele fala sobre isso, para a gente não se envolver em discussões. Porque se você se envolver em discussões, você vai cair na armadilha, e você vai se tornar um prisioneiro, uma prisioneira, e vai fazer agora a vontade do diabo, que é nutrir o ódio, é tentar fazer com que essa pessoa seja desmascarada, que ela receba juízo, que ela seja expulsa da igreja, que ela seja desmascarada na família. É isso. Você está fazendo agora a vontade de Satanás. E o que é mais alarmante ainda é que essas pessoas que se sentem ofendidas não estão cientes de que estão presas. Não estou preso não, eu fui vítima. Você está preso. Você está dentro de uma prisão. Porque a dor que você sentiu pela ofensa está fazendo você ficar preso nesse sentimento por muito tempo. E não está vivendo o crescimento. Não vive. E uma das formas que as pessoas usam, o inimigo usa muito para você manter isso oculto, escondido, é o orgulho. É o orgulho. Já viu o crente orgulhoso? Ele fala, não, eu não fiquei ofendido não. Ainda bota o narizinho para falar assim, fiquei ofendido não. Tô não, irmão, tô não. Não tô ofendido não. Tô não. Só não quero mais passar para ele e falar com ele. Só não quero mais passar por ele e olhar para a cara dele. Ou melhor, olhar para os cornos dele. E não estou ofendido. Orgulho. Orgulho que vai te impedir de crescer. Esse orgulho vai te impedir de ser liberto. Então, nesses dias, irmão, a gente vai experimentar uma grande libertação nesse lugar. Porque tudo aquilo que está impedindo você de crescer vai sair em nome de Jesus. Você vai dar um passo de maturidade e você vai colocar para cima a sua vida, porque tudo aquilo que te aprisiona, você vai ser liberto disso, em nome de Jesus. Tirar isso de você. Esse orgulho besta não vai impedir você de crescer. Ele não vai impedir você de crescer. Não vai. Você vai dar um tratamento nisso. Você vai lidar com a verdade, porque o orgulho distorce a visão. Você vai fingir que não está sentindo, vai endurecer o coração, vai escurecer os olhos e vai impedir você de ver uma mudança. Então, o que pode fazer com que você não viva nessas 7 semanas um crescimento radical de maturidade é o teu orgulho. E deixa ele para lá. Bota o orgulho debaixo dos seus pés. E permita Deus mostrar para você que você está ressentido sim. Estou ressentido sim. Fiquei muito chateado. E de fato, isso tem tirado meu sono, isso me impediu. Ponto. Você está aceitando que você está aprisionado. A primeira coisa que a gente faz quando a gente quer ser liberto é reconhecer a prisão. Isso está acontecendo comigo. Eu estou aprisionado nisso. Para a gente poder liberar o perdão e a libertação. É necessário isso. É o ambiente de potencial crescimento. Ou eu cresço, ou eu fico preso. 2 Timóteo, capítulo 2, Paulo fala assim, lá no versículo 24, para Timóteo. Ao servo do Senhor, Timóteo,
não convém brigar, mas sim ser amável com todos, apto para ensinar, paciente. Olha o que Paulo está falando, ao servo do Senhor, não convém você ficar discutindo e levando a ofensa por isso. Foi ofendido? Foi. Então ensina seu irmão. Pô, irmão, não faz isso não, cara. Irmão, eu fiquei muito triste que você disse isso para mim. Você me ofendeu. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, deixa eu te ensinar. Não se faz isso não. Sabe por quê? Porque isso vai gerar entre nós, isso aqui. Eu não quero passar por você e não olhar mais para os teus olhos. Irmão, eu não quero passar mais por você e fingir que um dia você foi meu líder, um dia você foi meu pastor, um dia você foi o meu discipulador. Como se isso não tivesse acontecido. Não, a gente não pode ter uma relação assim não. Nós somos cristãos, no mesmo céu, servimos ao mesmo Senhor. O que você está fazendo? Está ensinando a pessoa a não cometer o erro que ela comete. E Paulo está falando isso. Ao servo do Senhor, 2 Timóteo 2:24. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto, isso é emocional, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem. Ou seja, você vai ter oposição, vai ter gente que vai discordar de você, tem gente que não vai gostar do que você disse, tem gente que não vai gostar do seu jeito de ser, eles vão lhe opor a você, vão ser oposição a você, e esses que estão se opondo a você, ele diz, corrige com mansidão, corrija com mansidão os que se lhe opõem, na esperança que Deus lhe conceda arrependimento, levando-os conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo. Olha aí. Ensina, cara. Pega tua dor, transforma em correção. Não faz isso não, irmão. Não faz isso não, que eu fico sentido com isso. Olha, Deus não gosta assim não. Deus não quer que a gente tenha inimizade entre nós não. Deus não quer que você fale mal disso não. Você está fazendo um pré-julgamento, não faz isso não, irmão. Olha, acredita, Deus sabe, se arrepende disso, irmão. Para que Deus conceda o arrependimento à pessoa e ele seja sóbrio novamente e escape da armadilha do diabo, que o aprisionou para fazer sua vontade. Então, só porque você foi maltratado, você não tem permissão para ficar preso numa ofensa. Não tem. Um erro não justifica outro. Você ficar preso numa ofensa é um erro. Mas quem te ofendeu? Errou também. Mas o erro de você ficar preso não justifica o erro da pessoa que te ofendeu. Porque uma coisa é, eu não sou livre de ser ofendido. E não sou. Não sou livre. Mas eu sou livre de ser aprisionado pela ofensa. Então, não é porque eu fui ofendido que agora eu tenho direito de me sentir ofendido e odiar. Não, você está preso numa armadilha. Não faça isso. E ele fala, quem é que consegue então instruir, pastor? O servo do Senhor. O servo do Senhor. E o texto que a gente leu, para a gente encerrar aqui, ele fala o seguinte, logo lá no início. É melhor você colocar uma corda no pescoço e uma pedra de moinho e atirar no mar. Porque você vai acabar levando outras pessoas a odiar como você odeia. Então, a pessoa que fez você tropeçar, bota uma pedra no pescoço e joga no mar. E a pessoa que foi ofendida, se você não cair na armadilha, você vai liberar o perdão, mas se você cair, você vai nutrir tanto sentimento ruim, que você vai fazer o outro pecar também. Ele fala, não, você também, ofendido, se sentir ofendido, é melhor você se jogar no mar, com uma pedra no pescoço, porque você vai levar outras pessoas a entrar na mesma armadilha que você entrou. Isso é mentira ou é verdade? Alguém sofre ofensa sozinho? Já percebeu que quem está ofendido, ele não sofre sozinho? Ele vai lá na casa da Kelly, ei Kelly, tudo bem?
vou tomar um café com você. Poxa, Kelly, olha, fulano, olha o que fulano fez. Olha o que fulano falou para mim. Ele me ofendeu, e não sei o quê. O que eu estou fazendo com a Kelly? Eu estou fazendo que ela entre na armadilha que eu entrei. Entra na prisão comigo. Me defende, Kelly, por favor. Do meu lado, briga comigo. Entra na treta comigo. Vem para a prisão junto comigo. Se aprisione junto comigo. E é assim ou não é na vida real, gente? Vê se não é assim. Aí na família, no Natal, está o quê? Um lado A e lado B. O lado de quem está do lado da sogra, o lado de quem está do lado da nora. Porque já durante o ano já fizeram o seu timinho. Não, meu amigo, eu estou contigo. Sei nem se é verdade, mas estou contigo. Vamos embora. Vamos para a prisão junto. Aí fala, ai daquele pelo qual vem um escândalo. Levar a pessoa com você. E isso é comum. Por isso que há muita divisão, há muita briga. Às vezes, o que mais tem hoje em dia são igrejas que abriram portas porque ficaram insatisfeitas com alguma coisa, juntou uma galera insatisfeita e abriu outra igreja. O que mais tem no Brasil são igrejas abertas a fruto de rebeldia. O que mais tem no Brasil é igreja aberta com fruto de prisão. Já abre a prisão. A diferença é que é a igreja evangélica aprisionada tal. Aí você vai fazer parte de uma igreja aprisionada. Porque a gente não se resolveu. O ódio subiu, ressentimento subiu, aí consegui abarcar um monte de gente comigo no mesmo ódio que eu tenho, e a gente vai então abrir uma igreja do amor sem ódio. Está entendendo? Que Jesus está falando exatamente isso no texto. O ofensor também está preso nessa armadilha. Aí Jesus fala, tome cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Irmão, não faz isso não, isso é errado. Irmã, não faz isso não, o que você fez foi errado. Você falou da minha vida para o fulano, um segredo que eu te contei, você contou. Não se faz isso não. Irmã, não, você fez, você errou. Aí Jesus fala, se ela se arrepender, se a pessoa se arrepender, desculpa, eu estava até chateado, eu acabei desabafando, falei mesmo, desculpa, pô, me perdoa. Perdoa. Se ela se arrepender, perdoa. E se não se arrepender, pastor? Perdoa também. Perdoa. Que maturidade não se responde com ofensa. Jesus está dizendo que a maturidade se responde com instrução. Porque o maduro instrui. O maduro corrige. O maduro repreende. Nós temos hoje uma cultura de não se sentir apto para repreender. Quem é você para me repreender? Eu sou um cristão servo do Senhor igual você. Se eu falhar com você, você tem um dever de me repreender. Pastor, você não faça isso. Eu já fui repreendido, gente. Por brincar numa hora errada. E está certo. Pô, irmão, desculpa, irmão, me perdoe. Fui infeliz na colocação. Gerou outro entendimento. Não é essa a minha intenção. Claro, isso é normal. É normal. É normal a gente repreender e ser repreendido. Só que nós estamos numa geração hoje que ninguém aceita ser repreendido. Ninguém está levando você para um julgamento, mas está pela palavra. Essa repreensão é um encorajamento, gente. Não é te esculhambar, não. Aqui não estamos esculachar ninguém. Repreender, nesse caso, é uma exortação, um encorajamento. Você não precisa fazer isso. Você pode fazer melhor. Porque quando a gente instrui, você está dizendo o seguinte, eu sei quem eu sou. Porque se você me ofende, ou se eu te ofendo, se você sabe quem você é em Deus, você não fica ofendido. Porque se eu falo assim, você é feio, feia, mas você fala, eu sou linda, eu sou lindo. Eu sou lindo, eu sou do jeito que Deus me fez. Eu sou plenamente, tenho certeza de que eu sou uma serva do Senhor, um servo do Senhor, e sou lindo aos olhos de Deus. Mas eu acho você feio. Aí você fala o quê? O problema é seu. Vai mudar quem eu sou? Não, eu continuo me achando lindo. Você continua se achando linda.
E aí você instrui, não fale isso não, filho. Sabe por quê? Porque se você chamar alguém de feio, você pode arrasar com a autoestima de alguém. Você pode, de repente, estar lançando uma palavra negativa para alguém, se alguém ficar muito triste. Eu estou ensinando essa pessoa. Não é porque te feriu, porque você sabe quem você é, a maturidade te alcançou. Na maturidade, a gente aprende a repreender, com mansidão, com sabedoria e com amor. Né? Errou comigo, agora que eu vou aproveitar, agora que eu vou esculachar. Não. É repreender com amor. Com amor. Com mansidão. É chamar para tomar um café, se necessário. Senta aí, filho. Senta que eu preciso falar uma coisa para você. Há uma coisa que você fez que não foi legal. Mas eu sei que você pode fazer melhor. Gente, imagina se nós tivéssemos uma igreja assim. Onde a gente não passa pano quente na cabeça de ninguém, mas que todo mundo se torna apto para repreender. Todo mundo. A gente não tem problema com isso. Que está todo mundo seguindo o mesmo passo. Todo mundo querendo ser igual a Jesus. E se alguma coisa destoou de Jesus, opa, Léo, vem cá, filho. Jesus não faria o que você fez, não. É verdade. Irmão, verdade. Olha por mim aqui, vamos lá. Me perdoe. Seria tão mais simples do que a gente ficar nessas armadilhas. Jesus fala assim: se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar para você e falar assim, me perdoa, eu estou arrependido. Aí errou de novo, estou arrependido. Errou de novo, estou arrependido. Não, isso é de brincadeira, irmão. Jesus falou, se ele errar 7 vezes no dia e falar está arrependido, você perdoa ele 7 vezes. Sabe por quê? Porque quem vai insistir no erro é a pessoa. Quem vai estar dizendo quem é? Pastor, não, mas ela já fez. De novo. Querido, porque na verdade, quem ofende só está mostrando quem é. E você perdoa 7, 10, 15, 20 vezes. Por quê? Porque você sabe quem você é. Jesus está falando praticamente assim, gente, simples. Quem ofende vai continuar ofendendo, e quem perdoa continua perdoando. Porque quem ofende está imaturo, está perdido. Mas quem é ofendido, você não vai entrar no jogo, você vai continuar perdoando, porque você já passou desse nível, você já passou de série. Então, se tiver que perdoar 7 vezes no mesmo dia, pela mesma coisa, perdoar. Qual é a convicção que você tem? Não é arrependimento, porque se fosse não faria de novo. Está fazendo várias vezes, então na verdade o que? É mau caráter. E o que você vai fazer? Vai ser mau caráter também? De desejar o mal? De odiar? Não, vou perdoar, libera. Vai em paz, irmão. Mas foi de novo que fez? Vai em paz de novo. Mas te roubou de novo? Vai em paz de novo. Mas de novo? Vai em paz. Por que você manda ir embora em paz? Porque esse é quem eu sou. Esse é quem Jesus me tornou. Quantas vezes você pecou a mesma coisa? E quantas vezes Jesus te perdoou? Quantas vezes você no mesmo vício até hoje, quando você tem as suas recaídas, você pede perdão a Deus e Deus não te perdoa? É o dever do crente. Perdoa. Sabe? Parece brincadeira, mas o volume de ofensas não deforma, apenas mostra quem somos. Aí os apóstolos respondem a Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. Talvez seja esse o teu pedido hoje. Aumenta a minha fé, Jesus. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, por favor. E ele depois dá uma parábola do servo. Se você tem um escravo, um servo, que está lá arando sua terra, você vai falar: fulano, vem comer. É assim? Você fala para o teu empregado: vem comer, está pronto, fiz para você. Não é isso. Ele fala: é o contrário. Eu quero comer, prepara minha janta, isso aqui. E quando eu estiver comendo, me serve, e quando acabar, você come. Esse é o papel normal da relação servo-senhor. Aí Jesus fala: por acaso você vai pedir para o servo te servir, fazer as tuas coisas, e no final, muito obrigado, tá, servo, por ter feito isso.
Você nem agradece ao servo. Por quê? Porque é o dever dele. Aí Jesus vem e fala assim, ó, é dever seu. É dever seu perdoar e não se sentir melhor porque perdoou. Apenas um servo inútil que está fazendo o que tem que ser feito. A questão é que quando nós nem inútil conseguimos ser, eu não sei que classificação a gente pode ter. Porque só o fato da gente perdoar toda hora, Jesus está falando o seguinte, você está fazendo mais do que deve. E se eu não perdoo, aí é daí para baixo. Se eu já sou inútil só porque perdoo, só porque faço o que manda. Jesus mandou, perdoa. E o que a gente faz? Perdoa. Então, irmão, nessas sete quartas-feiras, nós vamos tratar desses assuntos que vai levar você a crescer, mas você tem que reconhecer que tem armadilhas que eu não posso entrar. Se eu entrar, eu vou me lascar. Se eu entrar, eu não vou crescer. E a minha oração como pastor dessa igreja é que em 7 semanas a nossa igreja viva uma revolução de maturidade espiritual nesse lugar. E eu conto com você, para você estar com a gente nessas 7 semanas na série O Caminho para a Maturidade. O caminho é esse. A gente vai ver os perigos, como vencer os perigos e chegar nesse caminho de maturidade. Amém? Então, fique de pé. Eu quero orar por você, porque pode ser que você esteja aqui hoje com o coração ressentido com alguma coisa, mas eu não quero que você saia daqui hoje com o coração pesado. Eu quero que você coloque esperança na sua oração agora. Pastor, eu não consigo liberar isso agora, porque é muito difícil. Eu sofri muito, pastor. Eu nem dormi, pastor. Estou tomando remédio por causa do que aconteceu comigo. Eu sei, irmão. Não estou dizendo que é fácil. Só estou te mostrando que existe um caminho. Um caminho de libertação. Um caminho de crescimento. E que isso não é obrigatório você ficar ressentido. Há possibilidade de você vencer isso. Isso mostra que você cresceu. E deixa eu te dizer, quanto mais você cresce, menor as brigas lá embaixo. Porque Paulo fala, quando virei homem, deixei de fazer as coisas de menino. Quando eu era menino, eu fazia coisas de meninos. Mas quando me tornei homem, deixei de fazer as coisas de menino. Talvez a dor que você sente hoje é porque você está brigando lá embaixo, no jardim de infância. E Jesus está falando, ó, sobe, está na hora de você crescer, amadurecer. Por isso que o tema de hoje era criando casco de maturidade. Criar casco, irmão, é sinônimo de você ser resistente e decidida a crescer. Coloca a mão no seu coração nessa noite. Eu quero orar por você antes da gente cantar e despedir. Pai, em nome de Jesus, em diversos momentos nas tuas escrituras, ó Pai, o Senhor nos recomenda ao crescimento e à maturidade. E isso é desafiador para nós. E o diabo sabe tanto disso, o diabo sabe tanto do poder que é de ter um crente maduro, um homem maduro, uma mulher madura dentro de casa, uma mulher madura na família, no casamento, nas relações, um homem maduro. O diabo sabe que isso é tão danoso para o inferno que ele investe nas armadilhas. E aí sempre tem alguém, Senhor, que vai ser usado por Satanás para nos ofender, para se levantar contra nós. Mas Deus, nós estamos decididos a criar o casco da maturidade, a suportar muito menos do que o Senhor suportou na cruz. O Senhor foi até o fim, nós queremos ir até o fim também. Nós queremos andar nesse caminho de maturidade, porque temos a certeza que nós vamos ter a melhor saúde espiritual, emocional, e isso vai nos trazer uma plena libertação. E a oração que eu te peço, Senhor, nessa noite, como pastor dessa igreja, é que essas próximas semanas haja libertação. Pessoas serão libertas para dessas amarras espirituais.
Homens e mulheres viverão sem um pleno potencial de crescimento que vai atrair multidões e salvar muitas vidas para Jesus. Simplesmente porque assumiram a sua libertação de não ficar preso no passado que aconteceu. Eu te peço em nome de Jesus, restaura, revigora. Em nome de Jesus, Senhor, vai libertando, vai dando coragem, vai, Senhor, tirando o orgulho, para que a gente possa assumir as nossas dores, assumir nossas prisões, e assim pedir: Senhor, coloca o teu sangue agora, e nos tira, Senhor, desse cativeiro. Ah, Senhor, vai ser poderoso demais. Eu já posso ver com os olhos da fé. Ah, Senhor, que possamos falar como os apóstolos fizeram: aumenta-nos a fé. E Jesus falou: se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, você verá o impossível acontecer. Dará ordem aos montes, dará ordem a essa árvore, e ela se plantará sozinha. Você vai dar ordem, e vai ver coisas acontecendo que você nem imaginava que poderia acontecer. O que Jesus está dizendo para nós nessa noite: pela fé, você vai ver coisas poderosas acontecendo. Você vai dormir em paz, você vai se reconciliar, a tua família vai ser restaurada. Deus vai levantar você como uma coluna dentro de casa, no trabalho, no casamento, na igreja, na célula. Oh Pai, em nome de Jesus, nós cremos no teu mover, nós cremos na ação do teu Espírito, nós cremos no que o Senhor faz, nós cremos na tua palavra que é poderosa. Aqui terão homens e mulheres aptos para ensinar, homens e mulheres aptos para testemunhar que não vale a pena ficar preso, não vale a pena ficar ressentido. Oh Pai, porque grande é a libertação que o Senhor conquistou na cruz por nós. Libera, Senhor. Libera, restaura relacionamentos. Libera, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós pedimos, crendo na tua palavra, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Oh, aleluia. Oh, Senhor.